Conforme estudo de uma plataforma estrangeira que monitora as florestas no mundo todo, o Brasil foi o país que mais perdeu árvores e tem exposto a necessidade de agilizar o reflorestamento. Para essa missão, os pesquisadores defendem que é preciso investir na cadeia produtiva das espécies. Para essa conversa, chamo a pesquisadora da Embrapa Semiárido, Bárbara Dantas, que coordena o Comitê Técnico de Sementes Florestais. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Satisfação é nossa, ainda mais para alertar sobre esse problema, que já se arrasta há um tempo. A gente sabe que a pesquisa demanda de uma fonte de recursos, porque são testes caros, leva-se um tempo também para ter uma resposta, portanto, tem que ter ali realmente um financiamento para que possa manter essa produção e depois entender como é que há o nascimento das sementes, das espécies, enfim. São 11 laboratórios atualmente credenciados. Todos eles passam por alguma dificuldade nesse sentido de recursos. E agora foi então feito essa minuta, foi feito esse documento para que então possa ter mais uma atenção do Ministério, nesse caso do Meio Ambiente, Isso, a gente fez essa nota pensando, expondo, na verdade, as nossas dificuldades e as oportunidades de conversa com o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, para a gente poder legalizar a produção de sementes e facilitar a análise, a avaliação da qualidade dessas sementes. Existem somente 11 laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura para analisar sementes nativas e sementes florestais. E para o tanto de área que a gente precisa restaurar, que são 12 milhões de hectares, esses 11 laboratórios só não teriam estrutura para analisar o tanto de sementes, as toneladas de sementes que a gente precisaria para a restauração das áreas degradadas do Brasil. Então, a gente fez uma nota técnica expondo essas nossas dificuldades. São centenas, milhares de espécies que não tem nem pesquisa sobre como avaliar, como germinar, como transformar essa semente numa planta. Então, a gente precisa realmente de um apoio da pesquisa e de todos os órgãos do governo, não governamentais, para a gente ter um sucesso na restauração das nossas florestas. Isso, Bárbara? Porque, assim, só para a gente passar a informação para o público, o documento técnico foi apresentado, então, na Comissão Nacional para a Recuperação da Vegetação Nativa, conhecida como CONAVEG, que é justamente ligado ao Ministério do Meio Ambiente, por isso que no início eu citei apenas o Ministério do Meio Ambiente, mas não, também envolve o Ministério da Agricultura, claro que também tem que monitorar, tem que estar atuante, porque, afinal de contas, a gente teve um caso recente de sementes sendo enviadas por correio, vindas de outros países, o que não é muito seguro, que a gente tem que estar, vamos dizer assim, atentos para não entrar no Brasil espécies que não estão aptas à produção aqui no Brasil. Agora, Bárbara, eu entendo que realmente é necessário essa fonte de recursos, porque são testes, então, demorados, alguns, inclusive, faltam dados para que vocês, depois que já fizeram a implantação de uma semente numa terra, vocês não conseguiram mais ter as informações necessárias para que realmente saber se deram certo, se houve uma produção, um desenvolvimento correto dessas sementes, porque justamente faltam esse link, essa comunicação, e isso tudo requer outros órgãos envolvidos, Isso, a comercialização de sementes, ela para ser credenciada, para ser legalizada, precisa de ter uma semente de qualidade, isso é certificado pelo laboratório,
No caso de muitas sementes, como eu falei, não tem nem a metodologia para isso, então fica complicado de ter essa comercialização, essa legalização do setor. E só com a legalização do setor perante o Ministério da Agricultura é que a gente vai conseguir fazer que o setor de sementes florestais, o setor de sementes nativas, não necessariamente florestais também, possa crescer, possa realmente gerar renda para os produtores. E assim, o fato da gente utilizar semente de outro país, de outra região, que não é a nossa, é muito complicado. A gente pode estar introduzindo uma planta invasora, né, muito agressiva, pode estar introduzindo pragas que a gente não tem os inimigos naturais, por exemplo, ou pragas ou patógenos. Então, é muito importante que a gente não importe semente assim, né, sem passar pelo Ministério da Agricultura, sem passar por um processo de quarentena, que é o que se faz na Embrapa também. Então, isso é muito importante. É interessante que a gente tem um plano, né, um plano nacional, né, de recuperação da vegetação nativa, mas parece que acaba que fica um pouco, talvez, burocrático, falta pessoal, técnico, né, e acaba que algumas solicitações demoram muito tempo até que realmente seja conseguido ali a autorização, para que então possa dar início aos testes, né, e tudo mais. Então, quer dizer, é importante que se agilize também o cumprimento da legislação, né, que seja respeitado vamos dizer assim, esses itens, para que a gente então possa cumprir nossa meta, que seria do reflorestamento de, se eu não me engano, 12 milhões de hectares, né? Isso mesmo, são 12 milhões de hectares que a gente precisa restaurar pelo Acordo de Paris, né, que a gente fez. A gente tem que restaurar esse tanto de área até 2030, que está logo ali, né? A gente tem pressa, né? Então, agora foi uma união, né, de órgãos, né? Além de onde a senhora coordena, mas também tem outros pesquisadores envolvidos, né? Todos aí engajados nessa solicitação que foi enviada por documentos, né? Sim, esse documento ele foi capitaneado pela gente, do Comitê Técnico de Sementes Florestais, da Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes e Mudas, da Abrates, e pelo Redário, que é um conjunto de redes de sementes, né? São várias organizações não governamentais, somos da Embrapa também, temos a Abrates envolvida, então são vários órgãos que apoiam esse nosso documento. Só para encerrar, Bárbara, esse grupo de trabalho também defende a importância de se atentar a esses itens que estão colocados na nota técnica, porque, afinal de contas, a gente está aí na pegada da sustentabilidade, né? A importância dessa troca de carbono também, né? Da retenção de carbono. Enfim, tem uma série de medidas que a gente tem que prestar atenção na preservação da natureza e que, então, as sementes é que começa tudo por elas, né? Isso mesmo, tudo começa pelas sementes. A gente está numa discussão grande, né, com a COP, das mudanças climáticas, e a gente sabe que são as florestas, são as árvores que previnem esse aumento de carbono, né? Então, as árvores, as florestas são muito importantes para a gente mitigar esses efeitos das mudanças climáticas e tentar não permitir que a temperatura da Terra aumente tanto, quanto o COP estava aí essas semanas passadas, falando que a gente está chegando num ponto de não retorno, né? Um ponto de que não vai ter mais jeito, mas a gente ainda acredita que até 2030, se a gente conseguir produzir semente, produzir árvore, restaurar o nosso ambiente, a gente consegue reverter os efeitos das mudanças climáticas.
Isso. Maior atenção, então, nas análises das sementes e de qualidades para serem realmente colocadas aí à pesquisa e, enfim, colocar as árvores novamente em seus lugares. Bárbara Dantas, que é pesquisadora da Embrapa Semiárido e coordena, então, o Comitê Técnico de Sementes Florestais. Muito obrigado pela entrevista. Já ficou aqui o alerta. A gente vai acompanhar o desenvolvimento, então, dessa reivindicação. Muito obrigado. Muito obrigada.